Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É sempre um prazer falar com vocês. E eu sempre que converso com as pessoas, a pergunta mais comum, que eu escuto é justamente qual é o meu livro preferido. As pessoas perguntam isso, é uma curiosidade normal, comum e até verdadeira, em querer saber qual é o livro que o autor escreveu e que ele mais prefere, que ele mais gosta, não é? Eu estou aqui para falar sobre o livro que eu mais gosto. E mais, também estou aqui para fazer a você um desafio. Vamos a ele. Entre todos os livros que eu já escrevi, e olha que são mais de 50 livros, o meu preferido se chama Meu Avô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória. Eu escrevi esse livro, ele é o quarto livro que eu escrevi durante a minha carreira, e eu escrevi este livro como uma resposta, primeiro uma resposta a mim mesmo, né? E depois como o pagamento, digamos, de uma promessa feita para esse meu avô. Porque esse livro conta exatamente a minha relação, a minha história com esse avô, né? Esse avô que se chamava mesmo Apolinário e que teve um papel muito importante na minha trajetória pessoal, na minha ideia de pertencimento a um povo, no reforço da minha identidade ancestral e, sobretudo, e talvez mais importante, tenha sido o principal incentivador da minha escrita, sabe? Não que ele tenha visto qualquer livro meu publicado, mas com certeza ele jogou dentro de mim uma semente e essa semente acabou florindo, acabou crescendo e criando aí uma série de frutos. Eu costumo dizer que eu escrevi este livro assim sob muita emoção, né, entre lágrimas, justamente porque ele me remonta à memória dos momentos vividos que nem sempre foram momentos muito agradáveis, sabe? Quando criança eu era muito rejeitado na escola por causa da minha origem indígena e isso me fazia sofrer muito. Por muito pouco, eu diria, eu não desisti da minha identidade e assumi de vez uma identidade estrangeira, né? Uma outra identidade, porque era isso que se pedia de mim, que se esperava de mim, porque fui para a escola com esse objetivo, fui mandado para a escola com esse objetivo. A escola foi um instrumento muito cruel nesse sentido de impor para a gente um comportamento, impor para a gente um jeito de nos comportarmos na sociedade e que naturalmente negava, não é, a nossa identidade própria. E esse avô, ele foi responsável para eu não me deixar vencer por isso, né, por essa tentação, né? Ele foi colocando dentro de mim um orgulho de pertencimento, né, que culminou mesmo com as escolhas que eu fiz posteriormente. E nesse livro eu conto exatamente como é que se deu esse encontro entre nós dois, como é que nós vivemos o pouco tempo que tivemos juntos de aproximação, de proximidade, e como é que ele foi construindo, né, esse pensamento, como é que ele foi nos conduzindo a mim e a outros parentes, outros irmãos, como ele foi conduzindo para a gente construir o nosso modo muito peculiar de olhar para o mundo, né, de compreender a existência. Esse, portanto, é um livro que eu gosto muito, quero muito bem esse livro, porque essa história fala muito de mim, né? E eu escrevi esse livro também para não esquecer essa história. E para não esquecer que, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive com certeza esse incentivo, esse empurrão, um empurrão ancestral, eu diria, porque eu perdi meu avô muito cedo, né? Eu tinha, acho que, pouco mais de 9 anos quando ele faleceu, mas foi um empurrão que em vida ele deu e que depois da vida, né, ele também, ali no mundo ancestral, ele também continuou me empurrando e me conduzindo para as minhas escolhas.
Então, esse é o sentido desse livro, e eu quero fazer um desafio para vocês, sabe? Por conta desse desejo de contar essa história para vocês, eu pensei na possibilidade de a gente criar um clube de leitura, né? Um clube de leitura, um grupo que possa conversar sobre algumas leituras que eu vou sugerir para vocês, né? Dar um tempo para que leiam, e lendo, depois de lerem, a gente se reúne, marca uma conversa online, pelo menos nesse momento aqui online, né? Para que a gente possa discutir, conversar sobre o livro lido, a história lida, né? A história contada, livros que podem ser meus, de minha autoria, mas pode ser também de outros autores, né? Para a gente conversar, para a gente prosear. Espero que vocês topem esse desafio, né? Porque vai depender muito da adesão a esse clube para a gente poder mantê-lo. Eu imagino que a gente pode, a cada mês, recomendar uma leitura, né? E depois dar um tempo para que as pessoas leiam a leitura recomendada, e por fim a gente marcar um encontro para a gente discutir aquela leitura. Se houver uma adesão boa, positiva, que permita que a gente possa manter essa proposta em pé, vai ser ótimo. Eu vou ter um prazer imenso de poder me encontrar com vocês ao menos uma vez por mês. Lembrando que esse projeto, em princípio, ele está sendo pensado pelo Instituto UCA em parceria com a Livraria Maracá, que é quem vai fornecer os livros, vai fornecer a infraestrutura, a logística, né, para que o livro chegue até você. Mas a roda de conversa, o encontro online, ele vai acontecer na nossa plataforma, na plataforma da Academia de Saberes Indígenas, né, na Academia UCA, que é a academia que a gente criou justamente para apresentarmos cursos, oficinas e um clube de leitura como esse. Será que eu posso contar com vocês? Será que vocês gostariam de participar desse clube comigo? Eu lembro para vocês que não vai ser não é um clube de assinatura de livros, mas um clube de leitura mesmo, né? De mês a mês a gente vai propor, e as pessoas que quiserem participar daquele mês, participe. Que não desejar, não participe, tal. Mas o legal é que a gente mantenha uma constância de pessoas que possam aderir, né, a cada leitura, como eu falei, até para compensar toda a logística que nós desejamos colocar para vocês. Esse clube de leitura se chamará Marupiara. Marupiara é uma palavra de origem tupi, que significa ternura e sabedoria. São duas palavras, né? Ternura e sabedoria. Acho que a literatura tem tudo a ver com isso, não é verdade? Ternura e sabedoria. Ela nos conduz para esse mundo da ternura e nos coloca sentimentos, pensamentos que vão ajudar a gente a formatar um saber até existencial no nosso coração. Então, fique bem à vontade. Nossos encontros serão, portanto, mensais, com uma proposta minha de leitura para cada um desses meses. Você receberá o livro em casa. Depois que você lê o livro, nós vamos propor uma roda de conversa online, onde nós poderemos partilhar as nossas impressões, as nossas emoções, as nossas percepções, enfim, os sentimentos que essa leitura nos provocou, né? E que trataremos, né, desses pensamentos, dessas percepções, e como é que ela impacta também na nossa vida. Tá legal? Conto com vocês. Se houver adesão, como eu falei, logo logo vocês serão contactados, né, mais uma vez, para a gente já ir fechando esse grupo. Um abraço e fico no aguardo.